Boa noite. Bom, vou dar um tempinho pra todo mundo entrar. Tô esperando o Felipe também. Tô tentando aceitar o Felipe. Deu certo? Acho que sim. Certo. Yes. Boa noite. Boa noite. Você tá me vendo, doutora? Eu tô te vendo. Ah, então tá bom. Eu, Pode. a minha tela tá escura, a sua, eu não tô te vendo, mas tudo bem, tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Perfeito, Tô vendo sem problema. todo mundo entrar também. Legal. Bom, Boa noite, pessoal. acho que dá pra gente começar já nos apresentando. Sei que muitos já conhecem a gente, mas espero que aí esse vídeo entre em contato com mais pessoas também, né? É um tema muito importante. Exatamente. Acho que vale a pena mesmo a gente falar sobre isso. Tem várias coisas, né, doutora Ana, que a gente poderia conversar aqui. Acho que vai ser um papo interessante. Já aproveito para me apresentar. Eu sou Felipe Cardarelli, eu sou psicólogo, sou especialista em psicopatologia, em processos de ensino em saúde, docência digital, tenho mestrado e sou formado em esquizoanálise e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Bom, eu sou a Ana Lívia, eu sou médica, psiquiatra. Eu também sou, eu estudei, né? Fiz um curso sobre a prática da cannabis na clínica e estudo psicanálise e neurociências, um pouquinho aí da sua área, né, Felipe? E A gente tem que estar sempre estudando, né? com certeza. E o Doutora nosso, Ana, acho que vale a... Pode falar, pode falar. eu ia falar, né, que o nosso tema de hoje é sobre suicídio. A gente escolheu isso principalmente por causa do Setembro Amarelo, mas é óbvio que isso não pode ser só falado em setembro, né? A gente tem que Exato, realmente reforçar e falar todos os dias isso, que é algo tão exatamente. é muito triste e os números são muito preocupantes, né? A gente vai falar assim durante a live sobre isso também. Exatamente. Acho que vale a pena a gente lembrar, assim, brevemente, que a origem do Setembro Amarelo foi em 1994, né, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, chamado Mike M., que cometeu suicídio, e aí ele tinha um carro amarelo e tal. Então, vem daí, né, essa data, né? E eu não sei se todo mundo sabia, mas acho que vale a pena só relembrar o porquê que é dessa data e o porquê do amarelo, enfim. Sim. E eu queria começar a falar um pouquinho sobre os dados que a gente tem, né, que não são legais, mas eu acredito que reforçando isso é uma forma da gente começar a conscientizar mais as pessoas. Uhum, Então, hoje no mundo uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. Ou seja, muita gente se a gente pensar num dia, né? Um dado muito preocupante também é porque hoje é a terceira causa de morte entre jovens. Então, o que leva
um jovem, né, querer tirar a própria vida. E é isso que a gente tanto se pergunta, enfim, que uma pessoa entre 15 e 29 anos está no auge da idade, né, da vida, assim. Então, descobrindo muitas coisas boas, não tem muitas delimitações de saúde. Então, se a gente parar para pensar a gravidade de tudo isso, né? Sim, Além, além disso, né, falando em números ainda, pela OMS, são 700 mil suicídios em um ano. Eu fui numa aula num congresso ano passado e a gente falava que sobre suicídio mata muito mais do que uma guerra. E quando a gente pensa numa guerra, a gente se assusta, né? Mas algo tão grave acontecendo entre nós e a gente não para às vezes para pensar nos números, né? exatamente. Tem alguns dados complementares, né, Ana, que justamente, né, tem uma pesquisa sobre justamente isso, assim, eu preferia estar morto, eu preferia morrer, né? Na população brasileira, chegou a 20% de pessoas que referem isso, né? E entre os jovens, 30%, né? E tem um recorte interessante, assim, interessante no sentido de que chama atenção, que dentro da população trans chega a 58%. Então, acho que começa também, né, doutora Ana, que, assim, tem uma questão também social, né? Existe uma questão social também nesse fenômeno do suicídio. Com certeza. A gente, quando a gente fala em saúde mental, a gente entra muito nesse assunto de ambiente ou social, né? Comentei mais cedo com você sobre hoje descobriram um gene sobre do suicídio. Então tem pessoas que eles conseguiram no DNA achar aquele gene, mas nem sempre as pessoas que cometem pensam, elas estão dentro dessa população, né? Justamente aí vem os sofrimentos psíquicos que, que a gente tem trabalhado bastante sobre isso. E o meio social, a questão econômica, questão cultural, de raça, de gênero. Então, tudo isso realmente é um agravante, né? Uhum, exatamente. É, eu acho que, assim, já de cara, né, doutora Ana, acho que a gente precisa falar que é isso, assim. Tem uma questão que são os determinantes sociais que existem no processo saúde e doença, né, ou na questão da saúde mental, enfim, e que existem também os fatores genéticos, outros fatores que a gente pode levar em consideração, e uma coisa não exclui a outra, né? Então a gente precisa sim ter essa dimensão individual, essa dimensão do cuidado e, e, do, e, do, e do sofrimento individual, mas também tem uma necessidade de cuidado e da gente olhar essa dimensão coletiva, ou seja, de políticas públicas, né, de repensar um pouco esse modelo de sociedade, né, e aqui já aproveito para trazer um pouco alguns dados que trazem isso, né, essa ideia de que muitas vezes a gente não faz essa relação, que não é uma relação óbvia, mas suicídio como uma forma também drástica e violenta de lidar com o sofrimento também pode estar e provavelmente está relacionado a uma violência estrutural da sociedade, né? Então, suicídio, por exemplo, na população negra é 50% maior nos jovens, né?
houve um aumento de 50%, desculpa, nos jovens negros, né? E a chance improvável, o suicídio acontece muito mais na população negra do que na branca, entre mulheres negras é maior ainda, né? A população indígena também é 3 vezes mais. E justamente quando acho que a gente comentou na outra live também sobre isso, porque, por exemplo, mulheres, elas já têm uma sobrecarga. Mulheres negras tem a questão de sobrecarga, a parte racial, né? Racismo, sofrimento. Geralmente eles estão mais localizados na periferia, infelizmente. Então, toda essa parte biopsicossocial tá ligada também, né? Um sofrimento ali no sentido psíquico mesmo, né? Aumenta também, a gente vê não só de suicídio, mas de desequilíbrio da saúde mental também nessas pessoas. Né? O que não quer dizer, né, doutora, que as pessoas mais, vamos dizer assim, normativas, um homem branco, não possa sofrer, não possa também estar suscetível e não precise se cuidar. Né? Claramente, isso é muito importante também da gente frisar. Sim, né? Com certeza. Eu acredito que as pessoas também, na verdade, é o acesso, né? Então, é óbvio que a gente não pode dividir, a gente não está dividindo nada aqui, mas geralmente as classes sociais que têm mais condições, né? Elas estão em meios que são mais propícios, assim, trabalham em lugares que teoricamente cuidaria mais da saúde mental, então tem um acesso às vezes a um médico ou outro profissional da saúde, né? Um psicólogo, ou um outro terapeuta, para conversar, para pedir ajuda. Então também tem a ver com acesso, né? Principalmente no Brasil. Sim. Mas, sem dúvida. Mas a gente vê também, né? A gente fala bastante do Brasil essa questão biopsicossocial, mas se a gente colocar em números, nos Estados Unidos é altíssimo o índice de suicídio. Países no Canadá, por exemplo, tem muito suicídio no inverno, então tem questão de sazonalidade, mas lá a gente não fala muito em questão biopsicossocial no sentido ruim, né? Lá tem uma igualdade social melhor, eles têm uma saúde bem legal lá, então tem essas questões também. Né? Então, cada país eu acredito que tem ali uma particularidade. Lá tem a questão do inverno, os países nórdicos também. Sim. E eles, eu estive lá uma época e foi bem. Não era médica ainda, mas aconteceu um suicídio lá, bem na hora que a gente pegava o trem, o metrô. Lá se diz era nos Estados Unidos ou no Canadá? Canadá. Ah, tá. E eu me lembro muito bem assim o quanto foi o comentário sobre como acontece isso no inverno lá. Nossa. Então eles cuidam muito da saúde mental, principalmente no inverno. Eles tendem a ter aumento de número mesmo, assim. Né? E foi uma comoção na cidade, eu lembro, assim. Faz bastante tempo, mas eu me recordo disso. Então, é muito, muito individual no sentido da sociedade de cada país, assim, né? Mas eu participei de uma aula essa semana sobre suicídio, porque às vezes não é só a questão da pessoa falar, né? Falar, eu quero cometer suicídio, eu quero me matar, não quero viver. Então tem outros meios dela mostrar isso, né? Então a questão de, eu queria dormir muito, não acordar mais. A gente tem que prestar atenção nessas questões. Uma fuga, né? Eu queria sumir. Então tudo isso não é que a pessoa está planejando algo, mas já a gente tem que ter um alerta sobre essas falas das pessoas, né? E o que me chamou muita
atenção nessa aula foi quando o professor falou que a cada suicídio que a gente tem números, né? 25 pessoas tentaram. Então, assim, é um número absurdo. Se nós falamos de 40 segundos, a cada pessoa, né, uma pessoa em 40 segundos comete suicídio, Nossa. seriam 26 em 40 segundos tentando. Então, E a gente sabe que quem tentou uma vez tem uma chance maior de tentar de novo e eventualmente, né, tem uma chance maior de concretizar o ato, inclusive. sim, com certeza. E isso a gente vê muito mais em homens, né? A Uhum. gente sabe que mulheres tentam mais. Acredito que por aquilo que a gente conversou, né? A sobrecarga, a mulher sempre tem jornadas triplas, quádruplas. E mas o homem ele é mais efetivo. Então, Uhum. o meio mais violento de tentar e acontecer. Então a gente sabe isso também. Doutora, uma coisa que você falou, eu acho que é interessante, essa ideia do homem também, do autocuidado do homem, né? Porque eu acho que tem essa dimensão, sim. São as especificidades da gente pensar de uma forma a entender também o que acontece é, com cada público, vamos dizer assim, né? Porque, veja, o homem também tem, muitas vezes, uma dificuldade maior de se abrir para o cuidado, para buscar um acompanhamento psicológico, né? Negligencia muitas vezes esse autocuidado, né? Ele vai, muitas vezes, buscar um abuso de substâncias, né? Negligencia, né? Tem muita questão de violência também, né? Então, acho que isso também é sintomático, né? Acho que o homem é mais efetivo e também se cuida menos, né? Sim. É visível, né? Eu não sei se você percebe isso no consultório, mas eu não tenho números no momento para falar, mas é drástico assim a porcentagem entre homens e mulheres se tratando. Mas eu não acredito que o homem não sofra menos. Eu acho que Uhum. realmente é isso, não busca ajuda, porque é criado num tabu de homem não chora, homem não sofre, e isso é muito difícil lidar com sentimentos, tanto crianças, jovens e adultos, né? Sim. Eu acho que a gente falou um pouco dos homens, das mulheres, né? E essa violência também. Não sei se o que você é, pensou assim, mas assim, acho que a gente poderia também falar um pouco da população LGBTQIA+, né? Porque também, por exemplo, homens trans, mulheres trans, assim, muitas vezes essa questão da confusão, da forma com que as pessoas chamam, isso pode ser um gatilho, Sim, né? E, enfim, a questão da aceitação ou do acolhimento dos pais é sempre muito difícil, né? Isso no consultório, o meu consultório aparece bastante, tem aparecido, isso me chama muita atenção, é, como é muitas vezes traumático, sim. né? Porque quando a gente fala dessa população, né, eles têm um sofrimento muito maior, né? Tanto intrínseco, né, dentro deles ali, realmente de aceitação, de ver as outras pessoas, são medos, né? Eu acho que eles sofrem muito mais no sentido de preconceitos, de Exato. julgamentos. Então, além de todos os outros sofrimentos que a gente fala aqui, tem relação a isso também. Então, é mais, né? Sim. E eu acho que são ameaças subjetivas, ameaças
políticas, né? Até recentemente a gente está com essa discussão, né, sobre a questão do casamento, da diversidade, né, o casamento gay, o casamento lésbico, enfim. E gera de novo, todo é um gatilho de ansiedade, de preocupação, de novo, né, para essas pessoas. E, e, ao mesmo tempo, a gente tem também o país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo, é o Brasil. Então tem essas dimensões, né, da ameaça de aniquilação psíquica, né, no sentido de que você não cabe, você não pode existir, né, no político, no sentido de regredir em direitos, e físico mesmo, que é essa ameaça física. Sim, com certeza. E a gente vê muito isso, né? Então, é justamente por isso que a gente, né, a gente falando aqui, existe uma taxa muito maior também de tudo, né? De sofrimento, de doenças, de ansiedade, depressão, por esse acúmulo de coisas, porque além dos que a gente já vê né, na parte da sociedade que não faz parte do LGBTQIA+, eles têm todas essas outras questões da sociedade que impõe em cima deles que não deveria estar ali, né? Exatamente. E voltando só na questão do suicídio, assim, Uhum. eu na minha aula de psicanálise também, a gente estava conversando sobre criança. E era uma coisa que a gente não ouvia falar, né? E existe um aumento de 12% em suicídio infantil. Então, é uma questão assim, você vê que está aumentando as taxas em todos os tipos de população, assim, né? De tanto crianças, jovens, adolescentes, adultos, mas criança, né? Assim, eu fico chocante, né? extremamente chocada. E sim, né? Porque por que uma criança ali está sofrendo psiquicamente? Por que ela pensa nessa saída para ela, né? Então, o desenvolvimento de inteligência emocional, assim, a gente tem que tentar incluir desde a criança, né? Justamente para Acho que você... tornarmos jovens mais, não fortes, não é essa a palavra mesmo, assim, mas inteligentes emocionalmente, porque a sociedade ela tá pedindo cada vez mais isso da gente, né? Esse é um dado que é chocante, né, doutora Ana? Nossa, você trouxe vários dados aqui, acho que a gente foi trazendo vários dados Sim. interessantes. Esse acho que é o mais chocante, né? E a gente vê realmente, assim, como que a gente consegue entender isso, né? Acho que tem uma das coisas, eu não sei, e passo a palavra para você na sequência, sobre como que você pensa a respeito disso, e conjecturas aí, né? Mas me parece que tem uma questão de um efeito da internet, das mídias sociais, da forma de socialização ou falta de socialização, que por meio da internet e redes sociais ela acontece de uma outra forma, o acesso a certas, a exposição, não é nem acesso, mas a exposição a conteúdos também na internet que enfim, que são questionáveis, né? Será que esse acesso está sendo interessante, está sendo positivo, né? São alguns fatores, assim. Eu acho que tem também uma ideia de uma virtualidade aí já
pensando na questão infantil, mas também nos jovens, e tem além da superficialidade das relações, tem uma virtualidade de uma certa positividade tóxica, assim, no sentido de todo mundo é feliz, de todo mundo tem uma exposição na rede social, e na verdade não é bem assim, né? Sim. E a rede social em si, ela é viciante no sentido liberação de dopamina imediata, né? Uhum, Então, eu acredito que com esse aumento de redes sociais, de exposição a tecnologias, a gente se indaga assim, e aí, qual que é a real felicidade? Porque uhum, aquilo ali é irreal, né? Assim, é um vício, uhum, na verdade. Então, na hora de sair ali da frente da telinha, talvez o que seja realmente real, felicidade, as crianças principalmente não estão aprendendo isso, né? Então, exato. coisas que são inversões de valores, mas isso é o que a gente sempre conversa, né, Felipe? A sociedade está meio bagunçada. Então, assim, É, por que as crianças não estão mais brincando, só estão na tela? Porque é muito mais fácil colocar na tela para a criança ficar quieta. uhum, E então já vem daí, né? Assim, é, e aí fica desprazeroso as outras coisas, porque não libera dopamina tão facilmente. uhum. O jogo, Então, ele é desenhado para isso, né, doutora? até o Instagram, né? TikTok. Exato, o Instagram é super. Exatamente. Que a gente vai fazer, sei lá, ler um e-mail, o dedo parece que vai direto no Instagram. É, Então, você imagina, isso que a gente tem ali o dia cheio, várias coisas para fazer, tarefa, rotina. Imagina uma criança que não. Então, é, realmente, vai começar a ter baixa limiar a frustrações. Então, a gente não desenvolve ali um, a inteligência emocional mesmo nas crianças. Não só as exatamente. crianças, mas por isso que a gente hoje tem muitos adolescentes, adultos jovens ali frustrados realmente com a realidade, né? E o Sérgio pediu aqui para a gente conversar um pouquinho sobre abordagens frente a um paciente, né, que ele está Uhum. apresentando ideação suicida. Bom, Sérgio, primeiramente eu acho que ele precisa de um acompanhamento aí multidisciplinar com psiquiatra, psicólogo, é muito importante, para a gente realmente avaliar esse risco de suicídio, né? É uma ideação, é um pensamento, é uma ideação, qual é a frequência, além da frequência, a intensidade disso, se ele existe um planejamento já, né? Porque quando a gente entra aí já na área de planejamento, isso seria uma emergência, né? Uma emergência médica. Então, precisamos ver se ele tem uma contenção ali familiar, se ele precisa de uma internação. Então, realmente precisa de uma avaliação bem especial aí para essa pessoa, né? Exatamente. Acho que é isso também, doutora Ana, acho que a primeira coisa é realmente buscar esse cuidado, né, qualificado, né, e aí montar também essa rede Sim, de apoio, né, eventualmente um protocolo mesmo, o que fazer, né, sim, no momento mais agudo e tal. sim, Né, acho que isso é com certeza. importante também. Doutora Ana, eu queria voltar num ponto que você colocou quando você traz um problema também essa perspectiva mais macro, né, mais social, que eu acho interessante. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Eu até tinha anotado aqui, eu esqueci de te avisar antes da gente começar, mas vamos lá. Você já ouviu falar
essa coisa do mundo VUCA e BUNNY, que é uma ideia de que o mundo ele é volátil, incerto, complexo, ambíguo, que aí é VUCA em inglês, né? É um Uhum. acrônimo em inglês. E BUNNY é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ele passa da década, com o final da Segunda Guerra Mundial, lá pela década de 40, por aí, do VUCA para o BUNNY, né? Então está indo numa aceleração imensa, né? Então, e uma imprevisibilidade, quase uma incompreensão, e eu acho que me parece que também pode ser bastante difícil de lidar. Ansiógeno, né? E aí me parece que isso talvez seja um fator importante para a gente considerar essa questão na juventude. Sim. Eu sempre gosto de pensar que é óbvio, né? Tudo que está acontecendo a gente evolui, né? Evoluímos muito rápido. Mas eu não sei se o nosso cérebro, no sentido de Exato. ansiedade e outras patologias que vêm com isso, ele conseguiu acompanhar, né? Uhum. Porque a gente evoluiu muito, muito rápido, mas a gente precisa de toda uma estruturação psíquica ali para acompanhar tudo isso. Então, a gente conversou isso na última live, mas jornadas de Uhum. trabalho extenuante. É, poxa, acho que todo mundo hoje sonha em ter sua casinha de novo no interior, no meio do mato, para ouvir os passarinhos, né? Principalmente a turma de São Paulo aqui. É, a gente não sai, mas se a gente fosse falar, tá, e aí, o que você gostaria realmente de viver isso? Eu acho que a gente voltaria ali nos primórdios de, de uma vida mais tranquila. Porque todo esse. Cada dia é um dia, né? É tudo muito imprevisível, as coisas acontecendo rapidamente, as informações toda hora chegando. E isso sobrecarrega, né? A gente vive sobrecarregado não só fisicamente, emocionalmente, todo dia, né? Exatamente. Tem uma estimativa, na verdade, que eu ouvi, que o conhecimento coletivo, o conhecimento que a gente tem, o volume, ele dobra a cada 12 horas. Isso, por exemplo, se a gente for pensar em Roma, mais ou menos, demorava 300 anos para duplicar o conhecimento coletivo. Ou É, seja, é então, é, loucura, né? sim. E tudo isso adoece muito, né? Assim, é muito bom, é óbvio, a gente não pode reclamar, né? No sentido de as facilidades. Então, isso Sim, facilita tratamentos, facilita acesso, mas tudo que veio para bem, eu acho que tem o seu pezinho ali na piora da saúde como um todo. tem um A custo, né, medicina, doutor? a medicina evoluiu absurdamente, né? Imagina, hoje a gente fala, eu falo, gente, vocês com 75 anos são jovens ainda, né? Uma boa qualidade de vida. É óbvio que tem pessoas que adoecem, mas quando a gente se depara, eu comecei, eu brinco, né? Eu falo, mas eu comecei a correr porque eu atendi uma senhora de 75 anos que ela era maratonista. E ela, assim, era absurda a saúde dela. Eu falei, gente, o que você está fazendo comigo? Eu falei, vou começar a correr. Então eu comecei, eu prometi isso para ela no consultório e cá estou. Mas, então a medicina, né? Não só a medicina, mas toda essa evolução nos leva a ter uma qualidade de vida e uma longevidade. Mas para muitas pessoas isso custa muito, né? Sim. E eu acho que esse ponto da virtualização das relações me parece ainda mais crítico. Acho que tem a questão da velocidade, mas essa virtualização, porque de alguma forma me parece que também ela é mais superficial, ela não é tão efetiva, tão concreta,
como a relação presencial, né? Mesmo essa questão que você toca da inteligência emocional, né? As pessoas mais jovens estão com dificuldade, porque a socialização ela é muito mais ali, né, no chat, no jogo, no Instagram, né? E aí ainda tem uma questão que às vezes pega bastante, assim, essa questão do suicídio, que é a cultura do cancelamento, né? Então, tem relatos disso acontecer, né, de jovens se expondo. É muito fácil se expor neste mundo virtual, então isso pode ser um fator, vamos dizer assim, agravante, né, Sim. porque você se expõe, aquilo potencialmente fica gravado, né, e é muito difícil depois você, ou alguém, ou também a exposição de alguém, Sim. né. Então, acho que tem esse fator também, né, de as relações serem outras, né, e aí fica difícil mesmo de tolerar a frustração, de Porque fazer concessão, os, de negociar. sim, o ser humano ele se desenvolveu em sociedade, né, em comunidade. Então foi Exato. as relações interpessoais, as pessoas uma ajudando a outra que hoje chegamos aqui, né? Então, se fosse um Neandertal lá sozinho, ele não sobreviveria. Então, teve que ter toda essa questão de comunidade, né, de sociabilidade. E principalmente pós-pandemia, né, Felipe? A gente teve. Exato. Nossa, para nós foi difícil, mas eu acredito que para os jovens, então, sair da escola, hoje voltar Nossa, para a escola, isso é assim, é absurdo o quão as queixas são, né? Depois da pandemia, eu não consigo mais ter amigos, eu não consigo mais exato. conversar. E aí, com a facilidade da virtualização, né? É muito mais fácil mesmo. Até brigar por WhatsApp é mais fácil, né? Né? É isso que eu falo. Eu falo, gente, uma das minhas premissas, não sei se tem pacientes meus aqui assistindo, mas é uma coisa que eu sempre falo. Se quer brigar, se quer falar alguma coisa séria, não fala por WhatsApp. Porque aí você fala até o que você não quer, né? Então Exatamente. você tem que ter essa relação de conversa. Porque senão é muito fácil. Você não pensa no outro, você não se coloca na posição do outro, recebendo as mensagens. Então, isso ficou Exatamente. muito difícil, muito difícil. Então, aquelas pessoas que chegaram ali naquela questão, saí do colegial, aí tava na pandemia, e aí pós-pandemia. Então, a dificuldade de se inserir também no mercado de trabalho, começar essa socialização, tá cada vez mais difícil, né? A gente vê muito isso. Então, isso deprime, cria uma ansiedade, e aí vem aqueles pensamentos. O que que eu tô fazendo aqui? Né? Exato. Então, o fundo não, emocional ali, né, na questão pós-pandemia, a gente já imaginava, né? Mas eu tô vendo que refletiu na população em geral, não só quem sofreu no sentido de perdas na pandemia, foi Exato. global, assim. Foram várias perdas, né? Sim, A perda, inclusive, de, por exemplo, você perder 3 anos da sua adolescência. Perder no sentido de que você foi privado de fazer uma série de coisas, porque você tinha que ficar em casa, sim, né? 3 anos em casa e tem muitos relatos, assim, de pessoas que, de fato, agora gostavam de sair antes, curtiam os amigos, tinham vários amigos e tal, e hoje até prefere ficar em sim. casa, né? Se isolou, não tem E amigos se mais, né? isolou, Sim, exatamente. Se isolou, fica com preguiça, assim, de estar com as pessoas, sim. sabe? Já não tem mais a tolerância de estar ali. Tem um que é mais agitado, o outro que é mais devagar. Então, vai perdendo também isso e, e, e vai se isolando. Vai se Sim, isolando. sim. E eu acredito que seja por isso, né, que a gente estava falando das taxas. Os jovens hoje sofrem muito mais. Por essa falta de socialização. Porque na adolescência, até biologicamente falando,
é o momento em que a gente deixa nossos pais em casa e a gente quer ser aceito pelos amigos. Então é a hora de querer piercing, porque quer fazer parte de uma tribo, Uhum. que eles conhecem, aquelas coisas de adolescente, né? Que a gente sabe que todo mundo passou ou vai passar. E não tiveram isso, né, Felipe? Exato. Então é uma questão que não é que não amadureceram, mas não tiveram essa fase que é tão importante para o amadurecimento. Saber o que gosta, o que não gosta, Exato. só tiveram a tela ali, né? Exato. Exato. E aí agora é um momento tem dificuldades de retomar muitas vezes, né? E eu acho que é isso, assim, né? Que a gente tá falando, né, Ana, de uma série de fatores para a gente entender esse fenômeno complexo. Eu acho que tem uma importância muito grande da gente pensar a nossa sociedade como ela é, como ela é muitas vezes violenta, para a gente também não colocar toda a responsabilidade em cima da pessoa, do indivíduo, né? Mas a gente não pode esquecer do cuidado em cima desse sujeito, desse indivíduo. A gente se cuidar dos próximos, estar tá atento a esses sinais, né? Ana, você falou, vou pedir para você repetir alguns deles, mas eu acho que não é só a pessoa falar explicitamente, né? Sim, Tem formas mais cifradas, né? sim. E questão de quero dormir para sempre, ou queria dormir e não acordar mais, queria sumir, né? E se a gente começar a perguntar ali, tudo é um fundo, não queria mais estar ali, eu não vejo mais um motivo para viver essas perguntas, né? Por que eu tô viva? Por que não me levam logo? Por que Deus não me leva, né? A gente ouve tanto isso. Isso é muito preocupante. Eu tava ouvindo uns podcasts, né, assim, bastante de inteligência emocional, assim, saúde mental, e até aqui, esse período é muito curto, né? Então a gente, na verdade, tem que tentar aproveitar ao máximo, com saúde, com bem-estar, assim, mas procurar realmente uma forma leve também de passar essa estada aqui, né? Uhum. Mas o que eu acho que eu não falei também, que eu acho muito importante, é que todas, quando essas pessoas cometem, né, quando há um ato de autoextermínio, geralmente, eu não anotei esse dado, mas assim, deixa eu ver se eu anotei. Ah, tá. Metade de todos esses casos, então, passaram nos últimos 30 dias com algum profissional. Então, eles, de alguma forma, eles foram pedir ajuda. Então, é a gente, né, não ver só como, ai, eu estou aqui com o meu planejamento, não é isso. É focar realmente nesses sinais que eles dão, né? Essas falas, assim, de desejo de sumir, de desejo de morrer, do porquê eu tô aqui, isso não faz mais sentido. Então, é óbvio que, como eu expliquei, né, pro Sérgio, tem muitas tem todas depois a investigação, né, e níveis de tratamento, mas só da gente não pensar no sentido de quero morrer, mas essas outras possibilidades já é algo que estaria ali no pensamento mesmo. Pensamento Acho suicida que a gente fala. eu gosto muito disso que você traz, no sentido de que implica o profissional de saúde nesse processo, né? E esse olhar sensível, né? De oferecer a ajuda, a companhia, a presença, a escuta, né? E Sim, justamente isso que você falou, né? De outras possibilidades para lidar com o sofrimento. Acho isso fundamental. E, ao mesmo tempo, não menosprezar essa,
a dor da pessoa, sim, né? E ainda mais quando entra nesses recortes de gênero, raça, cor, orientação sexual, você não menosprezar o que a pessoa vive, que às vezes é de uma forma muito concreta. Então, tá ali, oferecer ajuda, tá à disposição, mas às vezes por uma falta de habilidade mesmo, o profissional pode estar, não, mas que isso, mas a vida, mas isso é uma postura que pode não ser tão acolhedora, sim, né? sim. Então, não diminuir esse sofrimento, escutar mesmo, acolher mesmo, acho que é super importante. E é o que você falou, né? Às vezes não é nenhuma. Não é menosprezar, né? Mas como é uma situação, um assunto complexo e Uhum, difícil a abordagem, às vezes a gente não sabe lidar com isso, uhum, né? Então, eu acho que quanto mais a gente ensinar e passar isso à frente, porque não é só o profissional da área da saúde mental, todo mundo pode chegar a ter essa questão, né? Na sua frente. E tem muitas pessoas que realmente falam: eita, não sei o que faço daqui para frente. E, e aí eu sempre falo para os meus amigos, inclusive, né? Porque eu acho que eu sou a única psiquiatra aí da turma. Mas eu sempre falo, meu, me liga, tô à disposição, me manda mensagem, porque, inclusive, né, muitos, até já expliquei essa questão, né, de hora de internar, hora não, o que fazer, né, porque tem todas essas, é um espectro, né, também, uhum. então, desde só um pensamento até realmente o planejamento, e, e a gente precisa, além de falar mais com a população sobre isso, de ensinar mais também, né? Todos os Os profissionais de profissionais, saúde. né? Sem Sim, dúvida. E o cuidado com a família também, né? Importante, né? Me parece que também fundamental, né? sim, Fortalecer a família, pessoas próximas, né? sim. De uma pessoa, por exemplo, que, que tem uma tentativa, né? De suicídio, né? O quanto a família não fica abalada, enfim. Exato, É, exatamente. é complexo, né, mesmo, né, Felipe? É uma rede de Muito. apoio ali, tem que ter a todo momento, Uhum. assim. Exato, exato. Essa importância de ter essa rede de apoio, né, Ana? Sim. Ana, não sei, o que você. Acho que mais ou menos a gente podia ir caminhando para o Sim, encerramento. 50 minutinhos de live. Igual a outra, a gente vai falando, 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 falando. Mas é muito É, bom. é muito bom, A é ideia muito do podcast legal. é muito boa também. Sim. Eu topo, hein? Mas eu acredito que a gente conseguiu abordar bem. É difícil a gente falar sobre isso e não ficar. Eu não queria que fosse uma live muito tensa, né? Uhum. Mas já não é muito fácil. Mas me coloco à disposição. Se alguém se identifica ou conhece alguém, ou mesmo os profissionais da saúde que querem ali entender um pouquinho mais desse espectro, de como identificar, do que, né, como fazer, como ajudar, eu também me coloco muito à disposição aí de todos vocês. Eu também quero me colocar à disposição. É, o Acho que pessoal tem meu só entrou contato, um, um uma comentário, né? perguntinha, isso. Me chamo Tiago, como acolher o familiar, né? Tiago, eu acredito que nesses momentos a gente tem que dar assim, né, o ombro, o ouvido, a gente acolher mesmo, ouvir muito, mas sempre orientar, procurar um profissional, né? Porque a família ela tem ali todo esse apoio emocional no dia a dia,
Mas a gente tem que entender um pouquinho mais da história, né? Para saber se precisa de uma medicação, fazer um acompanhamento terapêutico ali, né? Felipe, psicólogo, tem todo esse entendimento, mas todo esse abranger um cuidado multiprofissional, porque a gente tem que entender mais o caso, né? Mas a família tem que estar ali apoiando a todo momento. Então, ouvir, não julgar, que é muito importante, porque a gente vê muito esses julgamentos, né? Mas orientar, tentar falar, olha, vamos para um profissional, te levo. Mas isso, né? Acho que a gente tem que entender um pouquinho de cada caso também. Sim, sim. Eu acho que é isso, né, Ana? Você colocou muito bem. Acho que o principal é acolher, né? Então, como o Thiago está dizendo, muitas vezes a família se culpa, né? Então, vamos acolher, vamos escutar, né? Vamos entender, vamos. Acho que o acolhimento ali, a escuta, claro, com uma escuta qualificada e eventualmente também o acompanhamento em psicoterapia, vai por um lado trabalhar essa questão da culpa, por outro também ver o que é possível ser feito ali de uma forma mais objetiva. Sim. Mas é isso, Bom, estamos indo para o final, né, Felipe? é isso aí. E estamos à disposição. Espero que cada live a gente ajude mais pessoas. É isso aí. É sempre muito bom estar aqui compartilhando esse espaço com você. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Felipe. Ana, eu que agradeço. É sempre muito bacana a conversa com você, muito enriquecedora, tranquila, né? Eu acho que é muito bacana, assim, que a gente consegue falar sobre as coisas como um tema hoje como um tema de hoje que é delicado, difícil, mas acho que, né, a gente conseguiu passar um conteúdo bacana de uma forma também não muito pesada, como você falou. Então, eu queria agradecer você em especial, Ana, e e o pessoal, todo mundo que acompanhou. Quem puder seguir a Ana lá no Instagram dela, por favor, já Felipe também. siga. Exatamente. Quem não me siga, me segue lá. E vamos fazer mais lives, Ana. Com Quem sabe aí certeza. o podcast. Sim, quem tiver, né, também, a gente poderia abrir uma caixinha ali para ver se as pessoas Isso! tem alguma, às vezes uma abordagem que querem que a gente discuta aqui, né? Uhum, E, e é isso, acho que vai dar super certo. tá certo. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Até Obrigada. mais. Gente, boa Boa noite. Tchau, tchau. noite, gente.